Esse outro exercício diz assim: o gráfico de velocidade por tempo de um móvel em MRU está representado a seguir. Aí a gente tem velocidade em metros por segundo, a gente tem o tempo em segundos, certo? Velocidade negativa aqui constante. Determine por meio do gráfico o deslocamento escalar do móvel entre os instantes t1 e t2 igual a 6. Então ele quer o deslocamento escalar do móvel, certo? Para calcular o deslocamento escalar, eu vou calcular essa área aqui, já que a gente viu que a área... Opa, que raiva disso. Opa, isso aqui resolve. A gente já viu que a área é igual ao meu ΔS, ou seja, variação de espaço. O que eu vou fazer então é calcular a área de um retângulo aqui. E aqui a gente tem a altura, né? A altura é menos 10. Na matemática, quando você vai calcular a área, isso aqui não vai fazer o menor sentido, porque não tem altura negativa, certo? Altura menos 10. Mas aqui, como é física, a gente não está trabalhando bem com figuras geométricas, tá? São conceitos diferentes. Aqui a gente está só trazendo uma relação com a matemática. Isso daqui se assemelha a um retângulo e na matemática nós calculamos a área do retângulo como base vezes altura. Então eu vou chamar esse cara aqui de h, que é menos 10, e esse cara aqui eu vou chamar de base, que é 6 menos 1, 5. Ou seja, a minha área, que é igual ao meu ΔS, ou seja, a minha variação de espaço, é menos 10 vezes 5, que é igual a menos 50. Menos 50 o quê? Menos 50 metros, porque a gente tem metros por segundo aqui. Bom, eu encontrei então minha variação de espaço. Por que isso faz sentido aqui na física? Porque a gente tem sentidos, certo? Se eu adoto para cá como sentido negativo e para cá como sentido positivo, e eu tenho um marco zero aqui, então em algum momento eu vou ter o menos 50 aqui, assim como eu vou ter o menos 20 aqui. E assim como eu vou ter o 30 aqui, por exemplo, né? O marco 30, o marco 10, o marco menos 20, menos 50 e por aí vai. O marco menos 1, tá tudo aí, ok? E é por isso que faz sentido, porque você precisa saber qual o sentido do seu móvel. Se ele tá para um lado, se ele tá para o outro e por aí vai, tá? Bom, nos exercícios geralmente você não precisa se preocupar com isso, mas numa aplicação mais real você teria. A letra B ele pede: determine a função horária do espaço do móvel, sabendo que sua posição inicial na trajetória é indicada pelo valor 80 metros. Então, esse daqui fica sendo a nossa letra A. Na letra B, ele já deu a posição inicial. Como que é dada a função horária? Espaço é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a fórmula da função horária. O espaço inicial ele acabou de me entregar, que é 80 metros, mas agora eu preciso descobrir qual é a velocidade. Para eu descobrir qual é a velocidade, eu vou fazer ΔS por ΔT, variação de espaço por variação de tempo. Meu ΔS eu já descobri, é menos 50 metros, dividido pela minha variação de tempo, que é 5. 50 por 5 é menos 10. Então aqui eu vou ter mais menos 10, opa, menos 10, que é a minha velocidade, que multiplica o tempo. Isso é a minha função horária do espaço. Isso aqui, pessoal, tá correto, tá? A definição de subtração, se você tem A menos um número B, um número A qualquer menos um número B, isso é A mais menos B. A forma simplificada da gente escrever isso é como sendo S igual a 80 menos 10t, tá bom? Entender isso ajuda principalmente na hora de fazer distributiva. E a letra C pede: determine o instante no qual o móvel passa pela origem dos espaços. É igual no exercício anterior, né? Qual é a origem dos espaços? Acabei de fazer a reta mostrando para vocês. A origem é o marco zero. Ele está no marco menos 50. Então, eu quero saber quando ele estiver no espaço zero, qual vai ser o tempo. Então, 80 menos 10t. Olha, pessoal, aqui a gente tem S, certo? No lugar do S, eu apenas coloquei o zero, que é o espaço onde ele vai estar. Então, aqui vai ficar menos 80 igual a menos 10t. Então, menos 80 dividido por menos 10, isso é igual a t, ou seja, menos com menos dá mais, e a gente tem 80 dividido por 10, que é 8. 8
8 segundos, né? Porque tá em unidades do SI. E é isso, mais exercício resolvido e a gente se vê no próximo. Bom, pessoal,